Antes de entrarmos no assunto do vídeo, rapidamente um comunicado. Hoje, na nossa segunda, não teremos a live que nós temos eventualmente, cotidianamente, às segundas-feiras aqui no canal. Eu estou com um problema na conexão na minha casa, não estou conseguindo garantir uma conexão estável. Então, infelizmente, hoje nós não teremos a nossa live tradicional junto com o Alisson Andrade. Mas fique ligado no canal, porque é possível que nós tenhamos uma outra live durante a semana e aí com um convidado super especial. Vai ser uma live muito interessante. A gente está apenas acertando uma questão de datas e horários. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e porque é possível que nós tenhamos uma live muito especial durante essa semana com um convidado. Mas falando sobre o assunto do vídeo de hoje, né, o que nós precisamos comentar é justamente sobre a queda da popularidade ou a queda da aprovação do governo Bolsonaro, que foi revelada recentemente em pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. Essa pesquisa mostra que há uma queda na aprovação do governo Bolsonaro e há um empate, podemos dizer assim, entre aquelas pessoas que acham que o governo Bolsonaro é excelente ou bom, ótimo ou bom, aquelas que acham que é um governo regular e aquelas que acham que é um governo ruim ou péssimo. Ambas ali, se nós levarmos em consideração a margem de erro, estão empatadas com 33%. Então há um equilíbrio ali, em 33% das pessoas acham que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, regular ou bom e ótimo. Então há um equilíbrio de forças. E é interessante porque essa pesquisa ela surge na mesma semana em que Bolsonaro disse que ele não havia nascido para ser presidente. É interessante também porque aparentemente as pessoas, muitas delas concordam com essa afirmação do próprio presidente. Porque se nós somarmos aqueles que acham o governo regular e ruim ou péssimo, nós temos mais de 60%. Então isso é um resultado muito ruim para o governo Bolsonaro, que já é o pior presidente, já é o presidente que tem a pior avaliação desde 1985, desde que é feito essa avaliação. O pior presidente no primeiro mandato. Então tudo isso é muito ruim para Bolsonaro. Algumas pessoas, é só um alerta, algumas pessoas já estão dizendo o seguinte: essa queda de aprovação de Bolsonaro é benéfico para a esquerda, significa que a esquerda poderá voltar em 2022. Tenha cuidado para pegar esse caminho, porque as coisas não são bem assim, tá? A queda de popularidade, a queda da aprovação do governo Bolsonaro não necessariamente indica uma volta das esquerdas ao poder, uma volta das esquerdas à presidência da República em 2022. Mas esse é um assunto para o vídeo de amanhã. Esse vai ser o assunto do vídeo de amanhã. Então já se inscreva no canal, principalmente compartilhe com os seus amigos, porque muitas pessoas já estão levando em consideração, já estão pegando esse caminho da queda de Bolsonaro, já beneficia diretamente as esquerdas. Então já compartilhe para que as pessoas possam ficar atentas e amanhã acompanhar o vídeo, que vai estar muito legal. E aí eu já falo, só um pequeno teaser do vídeo de amanhã, e já comentando os resultados também da pesquisa do Datafolha, apesar de 30%, mais de 60% não acharem o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 59% acham que ele poderá sim fazer um bom governo. Então há um voto de confiança a Jair Bolsonaro, porque 59% acham que ele vai fazer um bom governo. Tudo bem que essa porcentagem também caiu, antes era ali aproximadamente de 65%. Caíram ali 6 pontos, mas ainda há uma maioria significativa, pelo menos ali quase 60% das pessoas acham que Bolsonaro poderá fazer um bom governo. Mas se 100 dias é muito pouco para que as pessoas de fato sejam impactadas pelo governo Bolsonaro, por que a aprovação de Bolsonaro tem caído? Nós já vimos anteriormente na pesquisa do Ibope que a popularidade do Bolsonaro havia caído, a aprovação havia caído, e agora com o Datafolha nós temos uma confirmação. Mas 100 dias é muito pouco para que um governo possa de fato influenciar a vida das pessoas. Porque não dá tempo do governo chegar, elaborar o seu projeto, passar pela votação, porque o Congresso tomou posse depois da posse do presidente. Então, a passar por todos os ritos de votação, Congresso, Senado, depois a assinatura do presidente, implementação daquele projeto, daquela lei, e depois impacto na vida das pessoas. Há um longo caminho a ser percorrido, há um tempo muito grande. Então, se o tempo se demora para que haja de fato impactos nas vidas das pessoas, por que a aprovação de Bolsonaro caiu? E aí a própria pesquisa do Datafolha mostra isso. A aprovação de Bolsonaro caiu por questões comportamentais. Nesses primeiros 100 dias, as pessoas elas vão julgar o governo pelo seu comportamento e não tanto pelo que foi feito, porque de fato é pouco tempo para que haja um impacto.
E nessa pesquisa que foi revelada pelo Datafolha, que foi lançada pelo Datafolha, nós temos um dado muito interessante. 50% das pessoas acham que Bolsonaro trabalha pouco. Então perceba, há uma avaliação do comportamento de Bolsonaro. É claro que a demora na retomada econômica influencia, a questão das milícias também influencia, os laranjas influencia, a própria reforma da Previdência, que é impopular, acaba influenciando também, o COAF, os filhos de Bolsonaro, as polêmicas, tudo isso influencia. Mas perceba que é mais comportamento do que, de fato, um julgamento das ações presidenciais nesses primeiros 100 dias. Nos impactos, melhor dizendo, nos impactos presidenciais nas vidas das pessoas nesses 100 dias. E é interessante porque Bolsonaro disse que ele não iria perder tempo comentando resultados da Folha de São Paulo. Ele até mesmo ironizou a Folha, porque a Folha mostrou que as pessoas acham o Bolsonaro menos inteligente do que Lula e Dilma. E falando em Lula e Dilma, não caia nesse argumento de que Bolsonaro é preguiçoso, mas Lula era muito mais preguiçoso, Lula era um bêbado, era um alcoólatra. Não caia nessa, porque Lula ser trabalhador ou Lula ser preguiçoso em nada vai influenciar Bolsonaro ser trabalhador ou Bolsonaro ser preguiçoso. São duas coisas completamente à parte, uma não influencia diretamente a outra, tá bom? Mas voltando à análise do comportamento de Bolsonaro. Há um desgaste, isso mostra também para nós que há um desgaste na comunicação de Bolsonaro. E isso é importante. Nós já tivemos uma amostra que a comunicação de Bolsonaro, ela não é, pelo menos, não é tão eficiente, ou melhor, ela pode ser, tem duas questões. Ou a comunicação de Bolsonaro não é tão boa assim, ou a comunicação de Bolsonaro está tendo um desgaste. E aí nós podemos pegar o exemplo da comemoração da ditadura militar, do golpe de 64. Estava ali, estava colocado se haveria comemoração do golpe ou se não haveria comemoração da intervenção militar em 64, como você queira chamar, e a maioria das pessoas é contrária à celebração. Isso mostra um enfraquecimento, ou pelo menos mostra que não é tão forte assim a comunicação de Bolsonaro. Porque muitas pessoas que votaram, que deram sua opinião, que são contrárias ao golpe, não nasceram durante a ditadura militar. Muitas delas nasceram após o término da ditadura militar. E muitos nasceram ou viveram um período que era um período mais brando da ditadura. Então não foram pessoas que vivenciaram de fato aquele período mais pesado, aquele período mais tenso, aquele período mais forte da ditadura militar. Então essas pessoas, elas se baseiam não tanto pela memória de terem vivenciado, mas elas se baseiam pelaquilo que elas ouviram, pelaquilo que elas estudaram, para tomar a sua decisão se deve ser comemorado ou não esse episódio do golpe de 64. E aí, como as pessoas acabaram optando por não celebrar ou mostraram que elas não querem a celebração, isso mostra que há um enfraquecimento, que essa narrativa colocada de Bolsonaro não conseguiu vencer essa narrativa das pessoas que têm, pelo menos na ideia ou na memória, de que o golpe de 64 foi ruim, porque muitas delas não viveram, apenas escutaram, só que a narrativa de Bolsonaro não foi forte o suficiente para quebrar essa percepção das pessoas com relação ao golpe militar. E é interessante porque nas próximas semanas Bolsonaro já está organizando uma live para fazer um encontro para mostrar o resumo desses primeiros 3 meses de governo. Vai haver também mudanças na comunicação de Bolsonaro. Foi chamado uma pessoa especialista em comunicação para ver se melhora a aprovação do governo de Jair Bolsonaro. E mesmo que você fale, Bolsonaro não precisa do Congresso, ou Bolsonaro não está nem aí para as pesquisas, ou não, as pesquisas não são interessantes, não importa essas pesquisas, na verdade elas importam, porque já que Bolsonaro está tendo dificuldades de articulação, até mesmo com o próprio PSL, Bolsonaro precisa muito do apoio popular para legitimar as suas ações. E sem o apoio popular, o Congresso fica ressabiado, fica receoso em votar aquilo que Bolsonaro quer, porque no ano que vem nós teremos eleições municipais e os deputados, eles levam em consideração a aprovação de Bolsonaro para saber se eles devem votar a favor do governo ou contra o governo. Porque se eles votarem a favor do governo, contrariando aquilo que as pessoas querem, esses deputados eles poderão se prejudicar nas eleições de 2020.
e muitos deles vão sair como candidatos a prefeitos de seus municípios. E eles não querem perder a chance de serem prefeitos. Então, se Bolsonaro, quanto mais fraco Bolsonaro estiver perante a população, quanto menos aprovação tiver o governo Bolsonaro, menos apoio ou menos, podemos dizer assim, propensão o Congresso tem em votar as medidas de Bolsonaro, porque eles não querem se prejudicar para as eleições de 2020. Bolsonaro precisa reverter esse cenário e as pessoas elas acreditam sim que Bolsonaro pode fazer um bom governo. Como eu já disse, 59% acreditam que o governo Bolsonaro tem sim chances de ser um bom governo, mas agora apenas 33% acham que o governo Bolsonaro é um governo, aproximadamente 33%, acham que o governo Bolsonaro é um governo bom ou ótimo. E é interessante que aqueles que são mais entusiastas com o governo Bolsonaro são os evangélicos, as elites e a região sul e sudeste, os estados da região sul. E isso é interessante porque foram justamente os estados que elegeram Bolsonaro, foram os segmentos, né, que elegeram Bolsonaro. Mas vamos ver até quando que essas pessoas vão continuar aprovando Bolsonaro, porque nós vemos que a bancada do agronegócio já começa a ficar descontentes por conta das provocações completamente sem sentido aos países árabes, principalmente ao Hamas. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários e principalmente não caia na narrativa de que Bolsonaro, a queda da popularidade de Bolsonaro, ela favorece uma volta da esquerda, porque existem dados nessa pesquisa do Datafolha muito interessantes que nós iremos comentar amanhã com relação a essa perspectiva ou essa análise de que a queda de popularidade de Bolsonaro favoreceria a volta das esquerdas. Mas o que você acha? Por que a aprovação de Bolsonaro está caindo? São questões comportamentais? As pessoas estão abrindo o olho? Há uma decepção no governo Bolsonaro? E principalmente o que você acha que ele poderia fazer para retomar a sua popularidade? Deixe aqui nos comentários e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.